E a outra boa notícia que a gente tem para falar também é com relação à ação de reflexos. A ação de reflexos, todo mundo sabe, é com relação às horas extras lá, aquelas horas extras que existiam no passado, que eles não faziam pagamento, o Estado não fazia o pagamento sobre o 13º, nem sobre as férias. Então, a Justiça determinou que tem que haver esse pagamento. É importante lembrar, Everson, que em 2013 houve uma liminar concedida em favor da Prasc, em que todo mundo, a partir de 2013, passou a receber já os reflexos da hora extra sobre o 13º e as férias. Então, essa ação ela vai de 2012 a 2007. Esse é o nosso período cobrado na ação. Então, para quem incluiu na PMSC ou no Corpo de Bombeiros de 2013 para cá, não tem direito a essa ação? Quem incluiu não, porque ele já recebeu no contra-cheque o 13º... Graças à ação da Prasc. Graças à ação da Prasc. Pode ter acontecido o seguinte, que quando saiu, porque essa liminar, ela saiu em dezembro, lá quase fechando o fórum, quase entrando no recesso, a gente conseguiu eliminar, conversamos com as DPs aceleraram, fizeram um trabalho incrível, a DP tanto do bombeiro quanto a DP da PM, para poder fazer essa inserção já na folha de pagamento, mas existem as férias, porque muita gente já tinha gozado as férias daquele ano de 2013, então é importante, receberam o reflexo no 13º, mas só recebeu o reflexo nas férias quem gozou as férias em dezembro. Então, grande parte dos bombeiros e policiais militares ainda tem o reflexo sobre 1/3 de férias. Então, eu, policial militar ou bombeiro militar, que trabalhei nesse período de 2007 a 2013, o que eu devo fazer? É coletivo? Eu preciso encaminhar alguma documentação? Preciso acionar o jurídico, a diretoria? Essa ação ela é coletiva. Muito obrigada pela pergunta. Que a tua dúvida é a dúvida da maioria, né? Então, nós já recebemos o processo na sexta-feira, encaminhamos para o contador, que nos assessora. O contador nos prometeu entregar os cálculos prontos em 30 dias, mas eu já tenho os beneficiários. Que os beneficiários dessa ação é a mesma coisa que aquela ação de hora extra. São os beneficiários que eram filiados à Prasc em 2012. Vou fazer um parênteses aí, essa questão do beneficiário ser apenas o filiado à Prasc no período da ação. Isso não é por deliberação da diretoria, não é por vontade do escritório, pelo contrário. Se dependesse da diretoria, inclusive nós tínhamos decisão, era abarcar todos, ou seja, a pessoa se filiar à Prasc e já ter direito a todas as ações coletivas, inclusive as ações passadas. Isso é uma decisão do STF, é importante deixar claro isso. Importante deixar claro, e é o seguinte, Everson, para fins de acordo, por isso que nós estamos tratando os acordos agora, todos de forma individual. Para fins de acordo, eu acolho. Para fins de brigar na justiça, nós continuamos brigando na justiça. O que a gente não pode fazer é o seguinte, eu não posso atrasar o pagamento do processo. Então, assim, ó, o filiado, vamos supor, daquela ação da Prasc de hora extra, todo mundo foi beneficiado, porque houve a liminar, ela foi cumprida, e o policial, o bombeiro, ele vinha aqui na Prasc, ele se filiava, era mandado a ficha de filiação para DP, e no mês seguinte ele já recebia a hora extra excedente. Então, a gente entende que aqui existe a figura da coisa julgada. No processo da Prasc, tem que ser respeitada essa figura da coisa julgada, que o processo, a ação embarcou todo mundo que se filiou até depois. Então, o que eu quero deixar claro é o seguinte, para você que não fez parte dessa primeira etapa do acordo, porque não era filiado, nos procure, que nós continuamos ainda com a briga. Mas não posso garantir que vai existir acordo nesse caso. O que vai existir nesse caso é uma determinação judicial para pagamento. A gente tem várias execuções em andamento, a gente continua discutindo. O que eu fiz com o Estado foi o seguinte, vamos fazer o pagamento do que é incontroverso e daquilo que é controvertido, vamos continuar debatendo. Eu acredito, Everson, que nós vamos atingir êxito nessa questão de todo mundo que é beneficiário da ação, mesmo quem tenha se filiado depois, tanto na hora extra quanto nos reflexos. Mas o que eu tenho para dizer é o seguinte, para aquele associado que já era associado, aquela pessoa que não tem dúvida, ele vai me dizer o seguinte, Grace, mas aí eu vou ficar esperando anos para receber a minha ação por causa de uma controvérsia de alguém que se filiou depois. Então, o que a gente fez? Olha, não vamos debater então, vamos pagar aquilo que é líquido e certo, que não tem qualquer tipo de discussão, e vamos proceder na discussão daqueles que se filiaram depois, que eu entendo que tem direito. E qual a documentação que o associado, o beneficiário dessa ação dos reflexos, ele precisa encaminhar para o advogado? Dos reflexos. O acordo está sendo feito de forma individual.
caso a caso. Por quê? Porque facilita. Eu apresento o cálculo, então assim, quanto mais rápido mandar, mais rápido vai receber. Porque ele vai tem um linkzinho que a gente pode disponibilizar, o endereço, ele acessa o linkzinho, ele preenche o formulário, vai gerar essa procuração que me autoriza a fazer o acordo, eu entrego para o Estado, a gente já negocia e o Estado já faz o pagamento. A previsão até, inclusive, Everson, que esse pagamento seja realizado em folha. E tem uma previsão, Grace, assim, o associado te mandando essa documentação, fazendo esse contato, preenchendo aí a procuração, em média, quanto tempo que leva para ele receber? A nossa previsão do que foi passado para a gente é o seguinte, 60 dias para a PGE nos entregar o pagamento, né, a efetivação, mas eu acredito ali que vamos botar 120 dias, porque eu preciso entregar, porque eu faço o cálculo vai estar pronto daqui a 30 dias, certo? Eu com o cálculo, com a procuração, eu apresento o valor, o crédito do associado. Aí, naturalmente, a outra parte, que é o Estado, precisa conferir e verificar se meu cálculo está certo, se essa pessoa, porventura, não entrou com uma ação individual no passado e já recebeu valores. Da duplicidade. Tem algumas etapas que precisam ser verificadas. Principalmente o meu cálculo, que é importante a gente dizer. O que entra nesse cálculo? Não vão entrar só as 40 horas. Porque nós ganhamos a ação da hora extra excedente. Então, nesse cálculo do reflexo, ele entra as 40 horas mais a hora extra excedente que foi determinado. Eu tenho toda essa informação que foi me entregue pelas DPs, e é com base nessa informação que a gente está fazendo o cálculo. Eu pedi para o associado também disponibilizar para mim a senha. Por quê? Porque eu preciso checar lá, olhar na documentação dele, se realmente a informação que eu tenho é a informação correta. Né? Então, eu apresento o cálculo, eles verificam, vão lá olhar as 40 horas, mais as horas excedentes, para que possa ser feito o pagamento. Então, eu estou dando prazo aí, estou estimando um prazo de 120 dias, 4 meses. Nós vamos intensificar a divulgação, e aí eu falo agora por parte da diretoria da APRASC, né, nos grupos de WhatsApp, redes sociais, aí, nos meios de comunicação da APRASC. Vamos intensificar a divulgação dessa vitória, dessa ação e da documentação necessária. E também os diretores da APRASC, aí nas próximas semanas, estarão fazendo um trabalho mais intenso de visitas aos batalhões, justamente para esclarecer e, né, convidar aí as pessoas, né, informar as pessoas que têm direito e ainda não estão sabendo. E também, é claro, tentar chegar ao máximo, o maior número de associados possível, inclusive o pessoal que já foi para a reserva aí nesse período. Tem muitos aí que passaram para a reserva remunerada nesse período e também tem direito à ação. O endereço é o Silva Martins ADV, né, o www.silvamartinsadv.com.br/APRASC. Então, esse é o endereço para que ele possa acessar o formulário. Ele vai preencher o formulário com todas as informações, vai gerar a procuração que me habilita a entregar os cálculos e ele fazer o acordo, vai encaminhar para a gente. Para facilitar, tem um endereço de e-mail, porque hoje em dia é tudo na era digital, né? Então, tem o endereço de e-mail, mas tem o endereço também do escritório, se preferir colocar no correio ou se preferir levar até o escritório. Se preferir, tem muita gente me mandando pelo WhatsApp, mas o WhatsApp não é o melhor meio para enviar. Aquele que tem contato comigo e disser, Grace, só consigo mandar pelo WhatsApp, faz o contato comigo. Está disponibilizado também no informativo, para quem quiser anotar, meu celular é o 48 99162 4240. 99162 4240. Importante, eu não consigo atender todas as ligações. Por exemplo, agora eu estou aqui conversando com vocês, o telefone tocando. Mas o WhatsApp, ele me permite. Ontem, por exemplo, era 1h e eu estava respondendo as perguntas no WhatsApp. Então, eu não vou ligar para o meu cliente a 1h. Ele vai ficar louco da vida, está lá, trabalhou o dia inteiro, fez uma escala de 24, está lá à noite dormindo, a advogada liga para dar satisfação para ele. Não tem como. Então, existe ainda o limite daquilo que é razoável, né? Antigamente, quando tinha só o telefone fixo, ninguém ligava ao meio-dia para casa das pessoas que sabia que era o horário do almoço, depois das 6 da tarde ninguém ligava. E hoje em dia a gente tem essa, digamos, uma facilidade que, se eu não conseguir atender a ligação, se eu não conseguir responder o WhatsApp durante o dia, à noite eu consigo sentar e responder. Até eu aviso aos meus queridos clientes, normalmente eu consigo responder no período da noite. Durante o dia eu cumpro meus prazos, faço as minhas audiências e à noite eu sento e respondo todo mundo. Mas para agilizar, pela questão da documentação, fica mais fácil ele entrar direto pelo link, porque ali ele já preenche a documentação, já sai a procuração online para ti. É mais tranquilo assim. Sim, mais tranquilo. E assim, eu recebendo, o que acontece? O contador está com a lista geral, ele está com a lista de todo mundo que é beneficiário.
Eu recebendo o e-mail, eu já encaminho para o contador e ele já vai separando e fazendo o cálculo de quem mandou. Então ele vai lá, ele vai fazer do José Firmino, do Antônio Francisco, mas aí chegou a procuração do Everson. Mandei o e-mail para ele, ele já separa a documentação do Everson, faz o cálculo e me devolve. E assim a gente vai conseguindo antecipar e agilizar todo o processo. Ô Grace, pelos dados que você tem, então, pelas informações que você está repassando aqui para o nosso associado, é possível afirmar, então, que os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, através dessa ação da hora extra, terão um Natal mais gordo esse ano, então, vem esse ano. Com relação à hora extra, sim, o reflexo eu não consigo acreditar que ela vem esse ano, porque o cálculo vai ser entregue para mim em novembro. Aí eu preciso entregar para o Estado e a gente tem um recesso do Judiciário. Então, eu acredito que o pagamento desses reflexos vai estar acontecendo lá para fevereiro do ano que vem. Mas, sim, com relação à hora extra, a gente vai ter um Natal mais gordo, sim.